estratégia, a falta de visão. Inclusive, em alguns momentos, eu falei diretamente do conceito de não estratégia, quando o camarada confunde tanto as coisas que, na verdade, nunca tem uma estratégia de fato estabelecida, e isso acaba virando um padrão dentro daquela empresa. As falhas de liderança e a ausência de direcionamento criam essa insegurança e instabilidade entre as pessoas. E aí você tem insegurança, o caos, processos redundantes que ajudam a fortalecer uma cultura de descompromisso com os resultados e com a entrega de real valor. As equipes tornam-se inseguras, adotam a mesma postura reativa das lideranças, da chefia, ao mesmo tempo em que se blindam contra potenciais problemas, porque aí a ideia passa a ser tirar o seu da reta, o famoso, né? Tirar o seu da reta. Eu não quero assumir a responsabilidade ou a potencial culpa por isso. Isso, na prática, resulta em apego excessivo às normas, robotização, entre outros problemas. Nesse caso, além da falta de uma visão clara sobre a importância de cada setor ali da empresa para o resultado final do negócio, a gente pode também ter uma empresa que se apega de forma desnecessária a processos e a mecânicas de controle, porque os setores passam a não confiar mais uns nos outros e ninguém quer levar essa culpa no final caso algum problema aconteça. Isso tudo misturado cria esse caldeirão onde muitas prioridades são colocadas, menos a satisfação do cliente e a entrega de valor. Em outras palavras, o cliente passa a ser o último na fila das prioridades. E é claro, num cenário tão instável, tão espinhoso, onde as lideranças não sabem sequer para onde vão, não possuem uma estratégia bem definida ou focam apenas nas ações de resultados imediatos, quase sempre o clima é do famoso salve-se quem puder. Não existe a menor possibilidade da gente ter uma cultura de excelência nesse tipo de cenário. Quando acontece, é um milagre, porque você possivelmente encontrou um funcionário que, por conta própria, leva isso a sério, muito aí apegado a seus valores pessoais. Mas não espere dar essa sorte muitas vezes. Até porque esse funcionário que está bem fora da curva não vai ficar muito tempo nesse tipo de empresa ou vai acabar sendo puxado pelo pacto da mediocridade que a gente falou ainda há pouco. E aí o quarto ponto é um desdobramento do terceiro, grau de instrução, educação e treinamento para as equipes. Se essas empresas não possuem estratégia consolidada, preocupam-se apenas com resultados imediatos e sequer sabem o que significa criar uma cultura de excelência, claro que elas não vão investir em capital humano. Isso se reflete na maneira como contratam, tentando sempre capturar os profissionais pelo menor valor possível, mas também na maneira como inserem esses profissionais no ambiente da própria empresa. Não dão treinamento, não existe um tempo de adequação e vai ser improvável que a direção faça qualquer investimento em qualificação do time. Aí a gente chega num beco sem saída. Se as lideranças acreditam que as equipes de vendas, de atendimento e de relacionamento com o cliente não têm importância ou qualquer impacto significativo para o resultado e que tais funções podem ser exercidas por qualquer um, não temos muito o que fazer, exceto contar com a sorte de encontrar pelo caminho colaboradores que sejam fora da curva. Mas na média, a qualidade vai ser sempre péssima. É aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Também é preciso reforçar esses valores com profissionais de natureza mais técnica e interna, mas que também lidam com o público em alguns momentos. Os setores de educação e da saúde são bons exemplos. Profissionais técnicos como médicos, enfermeiros e professores não podem focar apenas nas competências e habilidades na sua conduta diária e esquecer dos princípios básicos de relacionamento com o público. Em muitas situações, o profissional fica tão orientado a aspectos técnicos da sua função que ele se esquece que está diante de outro ser humano. Isso nos leva a problemas como a falta de empatia e a falta de humanização nos processos de atendimento. E só para deixar claro, a falta de empatia e de humanização não são problemas que estão restritos aos setores que eu citei, educação e saúde. Essas são questões observadas facilmente em quase todos os mercados. O caso do cachorro Joca é um excelente exemplo de que, quando o foco deixa de ser o relacionamento entre as pessoas e a entrega de valor e a solução dos problemas, erros terríveis podem acontecer. E aí, por fim, a gente chega ao último ponto, que é
falta de valores e corrosão da ética. E eu ainda adicionaria aqui um complemento, que é a falta de uma cultura de responsabilidade. Em cenários caóticos, prevalece uma ideia de cada um por si. E aí, naturalmente, as pessoas vão adotar uma postura padrão. As lideranças se esquivam das suas responsabilidades e aí, num efeito cascata, todos os demais funcionários também vão tentar se esquivar das suas responsabilidades. Isso pode ter origem em períodos históricos de natureza mais feudal, como eu já citei, ou com base aí no coronelismo, também já foi tema de um episódio aqui do Talk to Biz, ou ainda nessa questão das divisões e desigualdades sociais, onde, sei lá, você tinha um sistema ali muito mais próximo do sistema de castas, que estava 100% ou quase 100% institucionalizado. Partindo dessa ideia, um lorde soberano, que pode muito bem ser o fundador de uma empresa ou um diretor, traduzindo para um cenário corporativo, dificilmente é questionado ou assume a responsabilidade pelas falhas acontecidas. Rapidamente a culpa recai para alguém no nível mais baixo e depois que é repassado para alguém do nível mais baixo ainda. Ou seja, a gente tem de novo esse efeito cascata, onde ninguém assume a responsabilidade pelos erros cometidos. Vamos voltar aqui para o caso da Gol e do cãozinho Joca. De quem foi a culpa no final das contas? A complexidade estrutural das organizações acaba inclusive tornando essa responsabilidade difusa. E aí a gente pode ter um culpado direto, mas certamente a gente vai ter vários responsáveis por esses processos equivocados. Em muitas situações, sequer a gente tem a culpabilidade no sentido de existir a intenção ali de prejudicar ou de causar o prejuízo, o que na terminologia jurídica a gente chama de dolo. Mas certamente temos muitos responsáveis que deixaram de atuar ou se omitiram diante do problema. E essa responsabilidade tem que começar com as lideranças, não tem como ser diferente. Esse exemplo é sempre top-down. Se as figuras de autoridade e de comando dentro de uma empresa são as primeiras a apontar o dedo e a fugir das suas responsabilidades enquanto líderes, é claro que os liderados vão adotar uma conduta muito semelhante na tentativa de se protegerem. É o que eu chamo de uma cultura da sem-vergonhice. O Brasil, enquanto país, enquanto